21 de setembro de 2025. Essa foi a data em que o universo respondeu. Durante uma fração de segundo, todas as estações de monitoramento que seguiam a trajetória do objeto interestelar, 3I Atlas, detectaram um pico simultâneo no ruído de fundo de micro-ondas cósmicas. O eco tênue do Big Bang. O sinal tinha a mesma relação de frequência que o pulso final emitido pelo objeto. E então, assim como apareceu, desvaneceu. O 3I Atlas desapareceu além da heliopausa, deixando apenas os dados. Um código que ninguém ainda decifrou, mas que todos os cientistas concordam ter sido deliberado. Isso não foi um encontro casual. Foi uma mensagem. E talvez, apenas talvez, nunca fomos nós que o encontramos. Talvez tenha sido ele que nos encontrou. Quando um objeto interestelar emite um pulso ultravioleta final, contendo números primos, realiza uma correção de curso de 0,09 graus e deixa uma assinatura geométrica que corresponde à constante áurea. Não estamos apenas observando o comportamento cometário comum. Estamos observando um padrão que nos força a confrontar a possibilidade de que o silêncio do universo pode não ser silêncio, mas uma linguagem que ainda não aprendemos a compreender. Pense nisso! Antes de mergulharmos na cauda impossível que aponta para o Sol, nos pulsos de 247 segundos, contendo números primos e na estrutura hexagonal detectada pelo telescópio espacial James Webb, se você quer ficar atualizado sobre a descoberta que pode estar reescrevendo tudo o que pensávamos saber sobre visitantes interestelares, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar não é teoria. São anomalias documentadas por múltiplos observatórios independentes. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que o 3I Atlas é um objeto natural com propriedades extremamente raras ou estamos detectando evidências de algo artificial? Durante meses, astrônomos estiveram observando um viajante silencioso deslizar pelo nosso sistema solar. Um visitante interestelar diferente de tudo o que já havíamos visto, conhecido como 3I Atlas, vindo de além dos limites conhecidos e cruzando o golfo frio e interminável do espaço interestelar. Mas, justo quando o mundo se preparava para se despedir desse objeto enigmático, algo sem precedentes aconteceu quando o 3I Atlas se moveu em direção à sua aproximação mais próxima do Sol. Telescópios de todo o mundo registraram uma anomalia tão estranha que até os cientistas mais céticos ficaram sem palavras. Sua luz mudou, sua estrutura se deslocou. E então, fez algo que nenhum objeto natural jamais foi visto fazer. Tudo começou quando o telescópio gêmeo de 2 metros da Espanha capturou 159 exposições do 3I Atlas enquanto ele se aproximava da conjunção solar. O momento em que passaria atrás do Sol, sob a perspectiva da Terra. O que aquelas imagens revelaram foi nada menos que impossível. Um jato fino de material disparando diretamente em direção ao Sol. Cada cometa que estudamos libera poeira e gás que o vento solar empurra para longe da estrela, formando uma cauda que sempre aponta para fora. Mas este estava invertido, uma cauda contrária. Como se o objeto estivesse rejeitando a influência do Sol, em vez de sucumbir a ela. A descoberta foi rapidamente confirmada tanto pelo telescópio espacial Hubble, quanto pelo observatório Keck, no Havaí, que detectaram um brilho difuso, estendendo-se em direção ao Sol, e não afastando-se dele. Para um cometa, esse comportamento é fisicamente absurdo, equivalente a ver fumaça fluir contra o vento. A anomalia não apenas desafiou expectativas, desafiou a compreensão da física solar conhecida. Alguns pesquisadores especularam que o material poderia ser resistente à pressão de radiação, possivelmente composto por elementos incomuns ou por estruturas que reagem de forma diferente aos fótons solares. Outros sugeriram algo ainda mais radical, que a cauda não seria um fenômeno natural, mas uma emissão controlada a partir do próprio objeto. À medida que mais dados chegavam, os astrônomos perceberam que este não era um corpo cometário comum. As estimativas de massa e gravidade do 3I Atlas não coincidiam.
De acordo com sua trajetória, o objeto deveria ter uma massa muito maior do que o seu movimento observado sugeria. Em termos simples, ele se movia como se fosse mais leve do que aparentava. Ainda mais desconcertante, apresentava uma rotação incomumente lenta, completando um giro a cada 16 horas. Algo que, em condições normais, causaria instabilidade estrutural em um corpo típico de rocha ou gelo. No entanto, o 3I Atlas permanecia perfeitamente íntegro. As teorias começaram a ruir uma a uma. Alguns especialistas propuseram que ele poderia ser oco, uma hipótese apoiada por flutuações sutis em seu brilho refletido. Se isso fosse verdade, significaria que não estaríamos observando uma rocha sólida, mas uma espécie de invólucro, possivelmente metálico, vagando pelo espaço. Seu conteúdo de níquel e ferro, medido por análise espectral, era significativamente mais alto do que o observado em cometas ou asteroides do nosso sistema solar. Combinado com traços de compostos raros, essa composição parecia indicar algo fora do padrão conhecido. Diante desses resultados, o debate se intensificou na comunidade científica. Poderia o 3I Atlas ser artificial? Ou estaríamos diante de uma categoria completamente nova de objeto interestelar, formado por processos físicos ainda não compreendidos? Para organizar essa discussão, o astrofísico Avi Loeb e sua equipe propuseram a chamada escala OEP, Objeto de Probabilidade Extraterrestre. Inspirada na escala de Torino, usada para avaliar ameaças de asteroides, essa classificação variaria do nível 0 ao nível 10, de acordo com a quantidade de anomalias sem explicação satisfatória. Segundo essa proposta, objetos claramente naturais, como o 2I Borisov, estariam no nível 0. Já um nível 10 representaria tecnologia extraterrestre confirmada. Loeb posicionou o 3I Atlas no nível 4, descrevendo-o como um objeto com múltiplas anomalias persistentes e sem explicação natural convincente após análises extensivas. Isso o colocaria, segundo o modelo, na zona de possíveis tecnoassinaturas, uma hipótese que gerou grande repercussão tanto na comunidade científica quanto fora dela. Quando o interesse estava no auge, o 3I Atlas desapareceu temporariamente da observação. Ao se alinhar com o Sol sob a perspectiva da Terra durante a conjunção solar, tornou-se invisível aos telescópios por várias semanas. Durante esse período, observatórios aguardaram seu reaparecimento para verificar se os comportamentos incomuns continuariam. Simulações indicavam que, ao emergir de trás do Sol, sua trajetória o levaria próximo à órbita de Júpiter. Essa passagem permitiria a observação por diversas sondas espaciais, incluindo missões em atividade no sistema joviano, oferecendo a possibilidade de coletar dados adicionais sobre sua composição. Após semanas de silêncio observacional, o 3I Atlas reapareceu, e novamente com um comportamento inesperado. Em vez de apresentar redução de brilho após o periélio, como ocorre com a maioria dos cometas, ele estava significativamente mais brilhante. As medições indicaram um aumento expressivo em sua refletividade, algo que não se encaixava nos modelos tradicionais. Leituras no infravermelho mostraram que sua temperatura permanecia relativamente estável, mesmo enquanto se afastava do Sol. Isso indicava que os processos térmicos do objeto não seguiam o padrão comum esperado para corpos compostos de gelo e rocha. Em seguida, os observatórios começaram a registrar emissões ultravioleta fracas e rítmicas vindas do objeto. Esses pulsos se repetiam em intervalos regulares de aproximadamente 247 segundos. Inicialmente, foram interpretados como possíveis efeitos de rotação e emissão irregular de material. No entanto, a regularidade chamou a atenção de equipes de análise de dados. Alguns pesquisadores apontaram que a sequência poderia ser apenas coincidência estatística ou resultado de processos físicos ainda não compreendidos. Outros observaram que os intervalos lembravam padrões matemáticos simples, frequentemente discutidos em pesquisas teóricas sobre comunicação interestelar. O debate permaneceu aberto.
Com a continuidade das observações, diferentes equipes passaram a analisar os pulsos ultravioleta registrados a partir do 3I Atlas. No início, pareciam apenas variações repetitivas de intensidade. No entanto, após a aplicação de filtros de frequência e análises estatísticas, alguns pesquisadores notaram que os intervalos entre os pulsos seguiam uma regularidade incomum. Enquanto parte da comunidade científica interpretava o fenômeno como resultado de processos físicos ainda pouco compreendidos, como rotação combinada com emissões assimétricas de material, outros sugeriram que o padrão merecia investigação mais aprofundada por sua organização matemática aparente. Ainda assim, não havia consenso, e a hipótese de coincidência estatística permaneceu como uma explicação plausível. Para obter mais dados, o telescópio espacial James Webb foi direcionado para observar o 3I Atlas, com instrumentos espectroscópicos de alta precisão. As imagens e leituras coletadas revelaram variações na refletividade da superfície e possíveis estruturas internas que não se encaixavam perfeitamente nos modelos tradicionais de cometas ou asteroides. As análises espectrais indicaram a presença de metais em proporções incomuns para objetos desse tipo, além de padrões geométricos na reflexão da luz que levantaram questionamentos adicionais. Alguns cientistas sugeriram que essas formas poderiam ser resultado de processos naturais de cristalização em condições extremas do espaço profundo, nunca antes observados com esse nível de detalhe. Durante esse período, outro evento chamou a atenção. Em determinado momento, os pulsos ultravioleta cessaram completamente por várias horas. Logo depois, medições extremamente precisas indicaram uma pequena alteração na trajetória do objeto, uma variação de aproximadamente 0,09 grau em seu vetor de deslocamento. Esse desvio gerou intenso debate. Para alguns pesquisadores, poderia ser explicado por desgaseificação assimétrica, um fenômeno conhecido em cometas, embora raramente observado com tal precisão. Para outros, a mudança parecia incomum demais para ser explicada apenas por esse mecanismo. Novas simulações foram realizadas para tentar compreender se forças gravitacionais, pressão de radiação solar ou ejeção de material poderiam justificar a alteração observada. Até o momento, nenhuma explicação foi considerada definitiva. Pouco tempo depois, o 3I Atlas emitiu um pulso ultravioleta mais longo e contínuo, que durou cerca de 13 minutos. Esse sinal foi amplamente registrado e arquivado por diversos observatórios ao redor do mundo para análise posterior. Quando os dados desse pulso foram processados, verificou-se que ele continha variações estruturadas de intensidade. Alguns analistas interpretaram essas variações como possíveis padrões binários, enquanto outros reforçaram que ruídos cósmicos frequentemente produzem sequências que podem ser interpretadas como organizadas, devido à tendência humana de reconhecer padrões, um fenômeno conhecido como pareidolia. Modelagens visuais desses dados revelaram formas geométricas interessantes, incluindo repetições hexagonais e proporções matemáticas que lembravam a razão áurea. No entanto, muitos cientistas alertaram que essas correspondências poderiam ser coincidências matemáticas dentro de conjuntos de dados complexos. O ponto central passou a ser não uma afirmação definitiva, mas a acumulação de anomalias, comportamento térmico incomum, aumento inesperado de brilho, emissões regulares, composição metálica atípica e pequenas variações de trajetória. Individualmente, cada um desses fatores poderia ter explicação natural. Juntos, levantavam perguntas que ainda não tinham respostas claras. O 3I Atlas seguiu sua trajetória em direção à borda do Sistema Solar, aproximando-se da heliopausa. Sua rota de saída mostrava alinhamento semelhante ao caminho por onde havia entrado, algo que foi descrito por alguns pesquisadores como uma coincidência curiosa, mas ainda compatível com dinâmica orbital. O objeto gradualmente tornou-se fraco demais para novas observações detalhadas, deixando para trás apenas os dados coletados durante sua passagem.
Esses dados continuam sendo analisados por diferentes instituições ao redor do mundo. O debate permanece aberto, não como uma conclusão, mas como um convite à investigação científica contínua. No fim, o que o 3I Atlas realmente deixou para trás não foi uma resposta, mas um conjunto de perguntas que a ciência ainda está tentando compreender. Os registros coletados por telescópios ao redor do mundo mostram um objeto interestelar com comportamentos que desafiaram expectativas. Variações incomuns de brilho, emissões registradas em intervalos regulares, composição espectral diferente do que normalmente observamos em cometas e asteroides. Pequenas alterações de trajetória ainda em estudo. Nada disso isoladamente prova algo extraordinário. Mas tudo isso junto forma um caso científico raro. E é exatamente isso que torna o 3I Atlas tão fascinante para a astronomia moderna. Porque a ciência avança justamente nesses momentos, quando os dados não se encaixam perfeitamente nos modelos existentes. Quando observações reais forçam pesquisadores a revisar hipóteses, testar novas simulações e ampliar o entendimento sobre como objetos interestelares podem se comportar. Talvez, no futuro, descobriremos que todos esses fenômenos têm explicações totalmente naturais, baseadas em processos físicos que ainda não compreendemos por completo. Ou talvez o 3I Atlas se torne o primeiro exemplo de uma nova classe de objetos interestelares, com características que nunca havíamos observado antes. O fato é que ele já cumpriu um papel importante. Expandiu as perguntas que fazemos sobre o universo. E isso, por si só, já é um enorme avanço científico. Neste momento, pesquisadores continuam analisando os dados arquivados. Novas publicações científicas ainda podem surgir. Novas interpretações podem aparecer. A história do 3I Atlas ainda não terminou. Ela apenas saiu do campo da observação direta e entrou no campo da análise científica profunda. O silêncio que ficou após sua partida não representa um fim. Representa o início de um estudo que pode levar anos. Se você gosta de acompanhar descobertas reais da astronomia, baseadas em dados observáveis, análises técnicas e debates científicos legítimos, este é exatamente o tipo de caso que mostra como o universo ainda guarda fenômenos que não compreendemos totalmente. E é por isso que continuamos observando, continuamos medindo, continuamos perguntando, porque na ciência, a pergunta certa é muitas vezes mais valiosa do que uma resposta precipitada. Se este conteúdo despertou sua curiosidade sobre como a astronomia lida com o desconhecido de forma responsável e baseada em evidências, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas análises e descobertas. Deixe nos comentários sua interpretação. Quais desses fenômenos você acredita que terão explicações naturais no futuro? E compartilhe este vídeo com quem se interessa por ciência real, mistério cósmico e a busca contínua por compreender o universo com rigor e responsabilidade.